Boa noite. O grupo 5 é formado por mim, Débora, e pelo Alexandre. Nós iremos falar sobre Pierre Bourdieu, sobre educação e as desigualdades sociais. Pierre Félix Bourdieu foi um importante sociólogo e pensador francês. As suas obras contribuíram para renovar o entendimento da sociologia e etnologia no século XX. Ele entrou para a Faculdade de Letras e se formou em Filosofia em 1954. Bourdieu também prestou serviço militar na Argélia, então colônia francesa na época, nos anos de 1958 e 1960, e assumiu o cargo de professor assistente na Faculdade de Argel. Ele filiou-se ao Centro Europeu de Sociologia e tornou-se secretário-geral em 1962. Durante as décadas de 60 e 70, Bourdieu se dedicou às pesquisas como etnólogo que revolucionaram a sociologia. Em suas obras, Bourdieu explica a diversidade do gosto entre os segmentos sociais. Ele analisa as práticas culturais entre os grupos. Ele afirmava que o estilo de vida e o gosto cultural das classes média, operária, burguesia estavam marcados pela trajetória vivida por cada um deles. Pierre Bourdieu foi um dos intelectuais mais importantes de sua época. Ele tornou-se referência em antropologia e sociologia. Ele apresentava trabalhos sobre educação, cultura, literatura, arte, mídia, linguística, comunicação e política. E Pierre Bourdieu faleceu em 23 de janeiro de 2002. Agora iremos falar um pouco sobre as ideias de Bourdieu, e uma delas diz que o papel do sociólogo é de desvendar o que se passa por trás das estruturas sociais. Ele elabora um sistema teórico que mostra as condições de participação social do indivíduo por meio da herança social. O que é herança social? Herança social é tudo que pessoas anteriores a nós vão passando para a gente hoje. E tudo que a gente faz hoje que a gente vai passar para pessoas lá na frente. Por exemplo, minha família é cristã. Eu sou cristã porque minha família me ensinou a ser cristã. Mas caso eu não queira ser cristã, caso eu queira seguir uma outra religião, por exemplo, eu vou acabar fazendo com que meus filhos, meus netos, bisnetos, pessoas depois de mim possam aderir essa mudança que eu tenha causado hoje. A herança social é uma coisa que não é fixa, ela vai mudando de acordo com as ações que os indivíduos vão tendo durante o seu período de vida, que outras gerações vão vendo necessidade ou não de estarem usufruindo. Para seu pleno entendimento, a gente vai ter que entender duas coisas: hábitos e campo. Campo refere-se à dominação e conflito. Por exemplo, o campo educacional. Sabemos que existem várias organizações educacionais, não existe apenas uma escola no mundo, um tipo de educação no mundo. Sabemos que existem as escolas particulares, existem as escolas públicas, existem em tempo integral, existem as que têm meio período, enfim, existem escolas para jovens e adultos, existem escolas técnicas, várias organizações educacionais. E elas têm um único objetivo, o de garantir a qualidade social para todos, alunos, pais, amigos, todo mundo. Garantir a apropriação dos conhecimentos que a humanidade já teve anteriormente, tudo que a humanidade estudou, conheceu, aprendeu, pesquisou, enfim, tudo. E desenvolver habilidades nos alunos para ter uma visão crítica e analítica do mundo em que vive. Sendo assim, não temos apenas um modelo de campo educacional, temos vários modelos, porém, todos com o mesmo propósito. Pelo menos pesquisas que eu fiz aqui do Brasil, todos têm o mesmo intuito, o mesmo propósito. E elas vão ter organizações, regras de organização diferentes, vão ter hierarquias sociais diferentes, vão ter particularidades, autonomia. Elas vão se organizar da forma que acreditam que deve ser feito, acreditam que é o certo a se fazer, cada uma da sua maneira. Ninguém fica tomando a par do outro. Por exemplo, escola pública não vai entrar em conflito com a escola particular, porque a escola particular está tendo uma organização diferente do que a escola pública. Elas vão ter que seguir a Base Nacional Comum Curricular e
ela se organiza do jeito que você acha que acha melhor. Com os livros didáticos que ela acha adequado para a instituição, com acomodações como cadeiras, climatização de salas, enfim, ela vai se organizar do jeito que ela acha que deve. E em campos limitados, os indivíduos vão atuar de acordo com seu capital social. O que é o capital social? É a possibilidade de contato com as pessoas, é sua rede de amigos, suas teias de comunicação, seus contatos. E hábitos permite os indivíduos a traçarem sua própria trajetória. Eles vão dizer o que eles vão não fazer e vai mudar a herança familiar que eles já carregavam anteriormente. Eles vão ver a necessidade de mudar ou não, de manter ou não isso. E não é uma obrigatoriedade, né? Ela não é rígida. E ela vai ser determinada de acordo com as posições sociais que o indivíduo está na sociedade. Essa análise de Bourdieu diz basicamente que as classes diferentes não se misturam, não tem como se misturar, a não ser que exista uma mudança do indivíduo hoje para gerações futuras, que ele mude a herança familiar que ele teve para as gerações próximas, para as próximas gerações que virão. Porque caso ele não mude, a classe social que ele ocupa hoje, muito provavelmente os próximos também irão ocupar. A análise de Bourdieu contradiz um pouco com a biografia dele, porque ele veio de origem humilde e conseguiu dar aula numa das faculdades mais renomadas do mundo. Além do capital social, também temos o capital econômico, que refere-se às riquezas, às posses financeiras dos indivíduos, e também temos o capital cultural, que refere-se ao intelectual, ao nível de conhecimentos gerais, ao teatro, arte, música, às boas maneiras, enfim. Assim como o campo educacional citado anteriormente, vamos falar também do campo familiar. Sabemos que a família carrega vários valores, costumes, crenças que vão passando de geração em geração. Para Bourdieu, a partir da formação inicial em ambiente social e familiar, o indivíduo vai incorporando um conjunto de ações típicas dessa posição, os hábitos familiares. E eles vão conduzindo esses hábitos às ações futuras que eles vão tendo em diferentes ambientes. E essas disposições, esses hábitos familiares apresentados ao indivíduo no início da vida, não são regras rígidas ou detalhadas de como ou o que fazer. Não são orientações firmes daquilo. Elas são mais como orientações para que o indivíduo saiba se portar na sociedade. A herança familiar, ela vai influenciar sim na vida do indivíduo, tanto no começo como até o final da vida, caso ele não queira mudar. Caso ele queira mudar, ele vai entregar uma herança nova para os próximos indivíduos que virão. Ele vai entregar um novo capital cultural para esses indivíduos. Essa herança que ele teve, ele vai deixar de lado e vai criar sua própria herança. Ele pode ser, sim, que ele use algumas coisas, ele aproveite alguns costumes de gerações anteriores, mas se ele não quiser que essa influência que ele teve tenha para próximas gerações, ele tem que mudar. Pierre Bourdieu afirmava que em uma sociedade que está dividida em classes sociais, a educação, além de transmitir os conhecimentos escolares, acadêmicos para a formação do cidadão, agravaria ainda mais as desigualdades sociais. A escola, na perspectiva dele, não seria uma instituição imparcial que seleciona os alunos de acordo com seus talentos e com as suas capacidades. Pelo contrário, Bourdieu afirmava que o que a escola cobra dos alunos são, na verdade, os gostos, as preferências e as crenças das classes dominantes, que são apresentados como ele no ambiente escolar como uma cultura universal. Segundo ele, a escola não seria uma instituição neutra que simplesmente transmite os conhecimentos para os alunos, mas seria uma instituição que reproduz a dominação das classes dominantes. Primeiro, nós teríamos que entender o que seria o conceito de arbitrário cultural.
De acordo com essa concepção de arbitrário cultural, nenhuma cultura deveria ser considerada superior a outra cultura, pois nenhuma dessas culturas estariam baseadas em uma razão objetiva universal. Porém, em vários lugares específicos do mundo, uma cultura se considera legítima em detrimento de outras culturas. Para Bourdieu, o mesmo acontece no ambiente escolar. A cultura transmitida no ambiente escolar não seria objetivamente superior a nenhuma outra cultura, pois não estaria baseada em nenhuma razão clara e objetiva. No entanto, ela é reproduzida como uma única verdade no ambiente escolar, ou seja, como uma cultura legítima e como a única verdade possível naquele ambiente. Em uma sociedade dividida em classes sociais, como por exemplo a nossa, a legitimação de uma cultura acontece a partir da classe dominante em detrimento da classe dominada. Portanto, para Bourdieu, a cultura no ambiente escolar seria imposto através de uma força legítima da classe dominante sobre a classe dominada. No entanto, para Bourdieu, a legitimidade dessa cultura dominante imposta no ambiente escolar só poderia ser legitimada se ela fosse apresentada como neutra. Ou seja, quanto mais essa cultura arbitrária fosse apresentada como não arbitrária, maior seria a autoridade pedagógica daquele ambiente escolar. E, uma vez, segundo Bourdieu, a escola apresentasse sua cultura legítima como não arbitrária, a escola apresentaria um papel de reprodução das desigualdades sociais. Segundo Bourdieu, abre aspas, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e das técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Fecha aspas. Basicamente, reproduzindo a cultura da classe dominante no ambiente escolar e tratando todos os estudantes da mesma forma, isso faria com que os estudantes da classe dominante se tenham um desempenho maior do que os estudantes das classes dominadas. Isso, infelizmente, faria com que muitos estudantes das classes dominadas achassem que não são bons nas escolas porque não possuem uma capacidade intelectual, sendo que, na verdade, para Bourdieu, isso é fruto da cultura que a classe dominante impõe no ambiente escolar. Ou seja, para Bourdieu, mesmo democratizando o ensino através de escolas públicas e gratuitas, as desigualdades sociais ainda seriam reproduzidas no ambiente escolar. Por fim, pode-se perceber que, com tudo que Bourdieu propôs, basicamente a meritocracia não existe, pois o desempenho escolar do estudante estaria diretamente relacionado às classes sociais que lhes pertencem, ou seja, os estudantes das classes dominantes teriam um desempenho maior do que os estudantes das classes dominadas.